O deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, vai assumir na semana que vem a função de líder do governo na Câmara, em substituição a Vitor Hugo, do PSL de Goiás. E não é a primeira vez que o parlamentar estará nessa função, já que ele já defendeu os interesses do Planalto junto ao Congresso Nacional nas gestões FHC e Lula. E sobre esse convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente conversa agora com o deputado Ricardo Barros, gentilmente nos atendendo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, deputado. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia a todos. Deputado, algumas avaliações já de ontem para hoje indicam que a nomeação do senhor é uma tentativa de sobrevivência do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia isso? Acho equivocado. O presidente Bolsonaro já aprovou a reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro já aprovou matérias muito relevantes do interesse do governo e do país no Congresso Nacional. Ontem ainda nós derrubamos vetos do BPC, mantivemos, aliás, vetos do BPC e de todas as matérias que tinham repercussão orçamentária no Congresso Nacional. Negociamos alguns vetos que o governo cedeu para a oposição e no pacote agrícola, a Frente Parlamentar da Agricultura é muito forte no Congresso Nacional, também o governo conseguiu manter diversos vetos importantes para o ajuste fiscal. Então, não vejo dessa forma. O presidente, desde janeiro, tem se articulado com presidentes de partido e líderes partidários. Antes, no ano passado, ele se articulava com frentes parlamentares, o que não funcionou. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o governo tem aprovado matérias, até porque também a agenda do presidente Rodrigo Maia, a agenda do Congresso Nacional, do senador Alcolumbre, coincide com a agenda do governo nas reformas que o Brasil precisa. Deputado, o senhor está citando as matérias econômicas e nos últimos dias tivemos algumas baixas no Ministério da Economia e há uma pressão para que haja uma tentativa, ou pelo menos, de se furar o teto de gastos do governo. E de que forma o senhor agora, como líder na Câmara, vai tentar evitar que isso aconteça? Bem, nós já tivemos ontem a reunião no Palácio, eu participei da reunião com os ministros Paulo Guedes, Tarcísio, da Infraestrutura, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, presidente do Senado, presidente da Câmara, o líder Arthur Lira, o presidente Bolsonaro, e foi feito um pacto que foi anunciado de garantir a manutenção do teto de gastos, de buscar o equilíbrio das contas fiscais. Nós temos uma calamidade pública, vamos encerrá-la em 31 de dezembro, o orçamento de guerra vai até 31 de dezembro, e a partir de janeiro voltamos a buscar a meta do ajuste fiscal e do superávit das contas públicas. Já aprovamos a reforma da Previdência e aprovaremos a reforma tributária e a reforma administrativa, além do programa de renda mínima. Deputado Ricardo Barros, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Muito bem, deputado. Essa pressão era antiga, o líder Vitor Hugo resistiu bravamente e existe aí um pano de fundo que é a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Eu queria que o senhor dissesse, líder, qual é a influência exatamente dessa escolha e deste grupo, né, na sucessão de fevereiro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não há interesse do governo em participar da sucessão da Câmara dos Deputados. Nós temos clareza de que a Câmara não quer um presidente submisso ao presidente da República, que é um poder independente, autônomo, altivo. Então, não acredito que haja possibilidade dessa articulação. Muitas vezes isso já foi tentado, todas as vezes não foi bem sucedido. Então, o presidente Bolsonaro sabe que a sucessão da Câmara dos Deputados é uma articulação que deve acontecer entre os partidos políticos. Já é uma eleição no meio do mandato, portanto, as pessoas também já se conhecem entre si, têm relacionamento pessoal, gostam ou não gostam um do outro, e isso afeta também a eleição, que é de voto secreto. Portanto, eu acredito que o governo não participará efetivamente da eleição do presidente da Câmara e entende que é um poder independente e assim deve ser respeitado.
Deputado Ricardo Barros, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Já temos vários pedidos de impeachment que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, constatou numa entrevista recente que não tem embasamento. Ainda assim, fica sempre a espada pendurada sobre a cabeça do presidente da República. Alguns acham que isso justifica uma guinada do presidente, uma aproximação em relação àquilo que se chama de centrão, inclusive a mudança da liderança, e não a questão da governabilidade, mas o fato dele ter se transformado num refém do Congresso. O senhor mesmo chegou a dizer no passado que é um direito, é uma prerrogativa da Câmara demitir o presidente. Eu te pergunto, deputado, quanto há de verdade nessa narrativa de que essa aproximação se deve a uma tentativa de blindagem do presidente e não à governabilidade e à agenda de reformas? Não tem nenhum fundamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse, Rodrigo, que não há fundamento nos pedidos de impeachment. Há uma série de pedidos de impeachment de ministro do Supremo, há uma série de outras medidas propostas, mas isso não vai ser possível avançar porque não tem fundamento. O impeachment é um julgamento político. O presidente da República foi votado, tem uma plataforma com grande apoiamento popular. O presidente Bolsonaro foi parlamentar por 7 mandatos, sabe exatamente como funciona o Congresso. O nosso sistema constitucional é um presidencialismo de coalizão. Ele foi eleito com apenas 10% dos parlamentares da Câmara e do Senado no seu partido e precisa criar essa coalizão de governo. Portanto, é justo que os partidos que dão governabilidade, que participam da sustentação do governo, possam sim ter os seus membros participando do governo e implementando o programa do partido nas ações de governo. Sempre foi assim e essa é a maneira que a nossa Constituição determina. Deputado, uma última pergunta sobre a reforma tributária. O presidente da Câmara já afirmou que não vai dar guarida a qualquer tipo de tentativa de se aumentar a carga tributária e a criação até mesmo de um imposto que vem sendo chamado de nova CPMF. O senhor tem qual posição em relação a isso? É possível aprovar uma reforma tributária sem aumento de carga? Sim, a simplificação tributária, a eliminação de impostos que são feitos em cadeia e, portanto, prejudicam efetivamente a nossa competitividade, aumentam o nosso custo no Brasil. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, então precisamos fazer um balanceamento, né, entre a forma de tributar, né, tributar menos a produção, menos a folha de pagamento e mais o resultado, o lucro das empresas, é uma solução. O ministro Paulo Guedes tem a sua visão, está propondo determinados caminhos. O líder Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, já está há tempo trabalhando nisso, em conjunto com os senadores, e tenho certeza que apresentará um texto que trará o Fundo de Equilíbrio Fiscal para que estados e municípios que perdem receita na reforma possam ser compensados, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que em função da unificação de alíquotas, uma forma de que estados que têm menos infraestrutura possam receber investimentos que hoje são conseguidos com guerra fiscal, que nós esperamos eliminar. Deputado Ricardo Barros, novo líder do governo na Câmara, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado a vocês.